Good morning. Bom dia. Give somebody a big hug. And Abrace welcome alguém them. bem apertado ali, dê um abraço. Obrigado. You may be seated. Hallelujah. You may be seated. Por favor, sentem-se. Hallelujah. God is a good God. Amen. Deus é um Deus muito bom, amém? How many of you love being in the presence? Quantos de vocês amam estar na presença dele? That was a powerful time of prayer and worship. Foi um tempo muito poderoso de adoração e oração. I thoroughly enjoy being in the atmosphere. Eu amo muito estar nesse tipo de atmosfera. So thank you for Mu- creating that atmosphere. Muito obrigado por contribuir para isso. This morning, my topic given to me Nessa is manhã, on unity. o tópico que me foi assignado é sobre unidade. Now, I must say that I hardly teach on servant leadership and unity. Agora eu vou dizer novamente para vocês que é difícil, raramente eu prego sobre liderança servidora e sobre unidade. I normally am invited to talk about leadership Normalmente sou convidado para falar sobre liderança, while I'm a high school dropout and a Bible school dropout. enquanto eu sou alguém que deixou a escola, saiu da escola dominical também, 18 years ago, 18 anos atrás. the Lord allowed a collaboration from Azusa Pacific University in the U.S. collaborate with my church Bible school. 18 anos atrás, uma universidade americana, o Senhor permitiu que uma universidade americana cooperasse com a nossa igreja. We have a Bible school in our Nós church, temos uma escola bíblica na nossa igreja, which is not an Assemblies of God Bible college. que não é uma escola bíblica das Assembleias de Deus. It is fully supported by our church. É completamente apoiada financeiramente pela nossa And igreja. we have professors from different parts of the world. Temos professores de diversas partes do mundo. Some of them are Anglican Alguns lecturers, deles são anglicanos, Presbyterian lecturers, presbiterianos, alguns são and apresentadores. of course the rest of us are Pentecostal lecturers. E nós que somos os pentecostais. The only thing is that evangelical lecturers who lecture in our Bible school, they have to agree with Pentecostalism. A única coisa que a gente pede para que aqueles palestrantes que não são pentecostais para ensinar na nossa escola é que eles pelo menos concordem com o pentecostalismo. During my time as vice chancellor, we have over 1,000 students. Durante o meu tempo como vice-chanceler, nós tínhamos uns 1.000 alunos. Of course, right now I think they have about 800 students. Eu acho que agora eles são uns 800 alunos. And so Azusa Pacific University came and looked at our Bible school and wanted a collaboration. A Universidade do Pacífico, a SUSA, veio dos Estados Unidos, olhou para a nossa escola e eles queriam colaborar. I'm sharing this because I spoke to my wife last night and she said, "Why you always tell them you are uneducated?" E eu estou dizendo isso porque eu falei com a minha esposa e eu contei o que eu tinha falado aqui e ela falou para mim assim, por que você sempre fala que você não tem educação? She said to me, "You have to tell them everything." Ela disse assim, você tem que contar tudo para eles. Can I remove my jacket? Pois vocês se importam se eu tirar o meu blazer? Okay. Yeah, I like it cold. Eu gosto de Muy sentir frio. frio. Very Muy cold. bien. Very good. Unlike many Asian, I love the temperature to be about 10 degrees. Diferente da maioria dos asiáticos, eu gosto assim de mais ou menos uma temperatura de 10 graus. Eu gosto de sentir frio. So at night I sleep in a very cold room.
like a mortuary. À noite eu durmo em um quarto muito frio. My wife cannot handle it, A minha but I esposa não love it. aguenta, mas eu gosto. Anything 20 degrees and above, I cannot sleep. Mais de 20 graus eu já nem consigo dormir. Even my office is muy frío. Até o meu Extremely cold. escritório é muito frio, muito frio. Oh. And so I told my wife, she said, you have to finish the story. Então eu contei a minha esposa e ela falou assim, mas você tem que So terminar a just, história. just for the record, Então, assim, so só para 18 years ficar ago, gravado. Azusa Pacific came, collaborated with our university. 18 anos atrás, essa Universidade do Pacífico, a SUSA, veio because para a our- nossa escola bíblica. Because while our Bible school is in the church, we are very highly accredited. Então, porque assim, mesmo nós ensinando lá na igreja, a nossa escola ela tem acreditação. Because we have students that graduate with an MDiv and is able to go to Cambridge University to finish the THM and their doctoral degree. Nós temos alunos que se formam em mestrado em divindade, eles conseguem ir para outras universidades, em Harvard, fazer doutorado em divindade e outras pós-graduações. So we're very accredited. Então, nós temos a acreditação. So they came and during this collaboration, my president of the Bible school, my deputy senior pastor, said to me, Dom, you don't have anything behind your name. Então, eles vieram para a nossa igreja e naquela época, assim, o meu co-pastor, ele conversou comigo, ele falou comigo e ele disse assim, Pastor Dom, você não tem nada no seu nome. You have to understand, all my pastoral staff are Precisa- degree holders. Todos os meus pastores, os pastores do meu staff, todos eles têm título. They all have secular degrees Eles têm and Bible school degrees. títulos seculares, eles têm títulos em estudos bíblicos. And me, E eu, nada. não, nada. So he said, por favor, please Então ele falou assim, por favor, Study. pastor Dominic, estude, study. estude. I said, okay, I can study, but will they accept me? Eu falei, tá bom, eu vou estudar, mas será que eles vão me aceitar? And true enough, Azusa Pacific, when they saw what I have, they said to the president, we cannot accept him because it will impact our American accreditation Então, for accepting him into a master's course. Então, a Universidade Pacífica do Assusa, quando eles viram lá quem eu era, eles viram meu histórico, eles falaram assim, a gente não pode aceitá-lo. Ele vai estragar aí a nossa acreditação nos Estados Unidos. Because if we want to accept him for our theological divinity course, we may be able to do that. But this degree we are doing is not possible. Se fosse para aceitar ele a um nível mais baixo ali de treinamento teológico, a gente poderia fazer isso. Mas esse curso que nós estamos fazendo, de mestrado em divindade, não dá. So after a series of negotiations, Então, depois de muita negociação, they said to my president, eles falaram ao meu presidente, ask him to write a 2-page paper why he needs to study in Azusa Pacific. peça para ele escrever um artigo de 2 páginas escrevendo por que ele precisa estudar na Universidade Assusa We will Pacífica. run this through our admittance department, Vamos passar esse documento para o departamento de admissão and we will discuss. e nós vamos discutir o assunto. So I didn't write a 2-page. Eu não escrevi um artigo de 2 I páginas. wrote less than half a page. Eu escrevi menos de meia página. I told them, I'm doing this degree to give your university the credentials of me, a mega church pastor, on your resume. Ele escreveu assim, eu estou fazendo isso para dar a vocês, a sua universidade, a acreditação de ter um pastor de uma mega igreja que vocês treinaram ele. And they accept, and so they all agreed to take me for one subject, not for the Então program. eles olharam para subject. isso e eles concordaram, vamos aceitá-lo em um curso. So I did the one subject. Aí eu fiz uma matéria. And this subject was taught by the academic dean of Azusa. E essa matéria era ministrada, era ensinada pelo reitor da Universidade de Assusa Pacífico. So that one subject was marked by our academic dean, their academic dean, and an external examiner. Então, aquela matéria foi avaliada, a minha participação foi avaliada pelo
reitor da faculdade e um examinador externo. And I got a 4.0 GPA, Eu consegui uma pontuação de nível 4, que é a mais alta, which means I got a perfect score. que significa que eu consegui a pontuação mais alta. Then they allow me to do a second subject. Então eles me permitiram fazer uma segunda I got matéria. a perfect Eu 4.0. consegui também 4 I pontos, did que é a the third pontuação mais subject. alta. Fiz uma I got a terceira matéria, 4.0. 4 pontos. I did a fourth subject. Fiz uma quarta I matéria, got a também 4.0. consegui uma pontuação perfeita. Then the admission department said to them, he has already finished halfway through the degree. You might as well let him finish the program. Então ali o staff ali do departamento de admissão discutiu e disse assim, ele já foi a metade do curso com uma pontuação excelente, então deixa ele terminar. So I did finish. Então eu terminei. So today I do have a master's, Então hoje eu tenho um mestrado. not a theological degree, Não é não é um diploma teológico, but it is a study of the Fortune 500 companies in the US. mas é um estudo sobre It's a study of the Fortune 500 companies. é um estudo sobre as empresas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. And so my degree is a Master's of Arts in Organizational Development and Organizational Leadership. Então eu tenho um mestrado em liderança organizacional Development. e desenvolvimento. So that's my degree. Esse é o meu, Yeah. esse aí é o meu título. So in a sense, I do have a degree, but it's not Bible school, but it's about organization. Então, de certa forma, eu tenho sim educação, mas não é educação teológica, é educação em uma área They secular. flew to Singapore to gown me because I refused to go to the US for that ceremony. Então, eles vieram para Singapura porque eu recusei ir aos Estados Unidos para a cerimônia. Eles vieram lá e eles colocaram a toga e fizeram a formatura. I said, I don't want to go to the US, sit for 2 hours, go up for 1 second to receive my certificate. Eu I falei said, para eles, "No, eu no, you não vou come lá to nos Sing-" Estados Unidos para 2 horas, colocar aí uma toga e receber um certificado e ter que voltar. So there is it. Okay, so this is a Então, complete story. Pronto, essa aí é a história completa, tá? But it's by God's grace. Mas é pela graça de Deus. By God's grace, É pela that graça de Deus. God enabled me to leapfrog pass a certificate, pass a diploma, pass a bachelor, and go directly to a master's. Deus foi gracioso comigo e me permitiu passar por todas essas etapas pelas quais eu não passei para poder ter uma titulação. So if God can do it for me, God can do it for Se anybody. Deus fez isso por mim, por que ele não poderia fazer isso por mais Amen. alguém? Amém? So I am normally invited to speak about organization and about Normalmente. leadership. Normalmente, convites que eu recebo para falarem sobre liderança e sobre organizações. And church ministries generally invites me to talk about the Word of God, a Bible study, or on the Holy Spirit, but not on unity and servant leadership. Ministérios bíblicos normalmente me convidam para falar em tópicos bíblicos, mas raramente em unidade e em liderança servidora. So I am treading on unfamiliar territory. Então eu estou entrando em um território meio novo para mim. So what I'm sharing today are reflections. Então hoje eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões minhas. So I want to share with us some reflections. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões. Psalms 133. Salmos 133. We're going to read it in a moment's time. Nós vamos ler isso daqui a pouco. But before we read that, Mas antes de ler, I don't know whether you have heard of this video tape called Transformation. eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar deste filme chamado Transformação, de um Anybody? vídeo. It's a video tape. There are 2 tapes. Transformation 1, Transformation. É um vídeo, tem 2 fitas, Transformação 1 e Transformação 2. Anybody? Okay, the Transformation video O vídeo sobre Number transformação, o número 1, talks about 5 cities. fala a respeito de 5 cidades. It traces the revival that God did in 5 cities.
ele mapeia o avivamento que Deus realizou em 5 cidades. And one of the city is called Amalonga. E uma das cidades é chamada Amalonga. Anybody heard of this city, Amalonga? Alguém já ouviu falar de Amalonga? It is in Guatemala City. Está na It's in cidade Guatemala. de Guatemala. Está no Outside país de Guatemala. City, Está- about 5 hours outside Guatemala City, come to a province called Quetzaltenango, and in that province there is this town called Amalonga. Umas 5 horas da cidade de Guatemala, em Quetzaltenango, na região, você chega ali nessa cidade. Amalonga. Something has happened to that town. Alguma coisa aconteceu naquela cidade, aquele povoado. Something dramatic has happened. Algo dramático aconteceu naquele lugar. You can Google on Amalonga, Você pode buscar no Google Amalonga, but please don't do it while I'm speaking. mas não vai fazer isso enquanto eu estou falando, tá? Amalonga is really interesting Amalonga é muito interessante, because before the visitation of God, porque antes da visitação de Deus, it was a town that was devastated. era um povoado que havia sido devastado. The ground is completely brown. O chão é completamente marrom, Now you have to understand it is an agricultural society. é uma sociedade agricultora, So food produce is very important. então a produção de alimentos é muito importante. But when you go to Amalonga then, it was a dead, devastated ground. Mas se você tivesse ido a Amalonga naquela época, o solo estava devastado. There's no produce comes from Amalonga. Não none. havia nada brotando daquela terra. And families will be broken in this town. It's strange that in this town, there are lots of broken families. E uma coisa estranha neste povoado é que haviam muitas famílias quebradas. And in this town, there are churches. E nesse povoado há igrejas. And this pastor will preach, and he will preach against Jensen's preaching. Então um dos pastores ele pregava contra a pregação de Jansen. And Jensen next week will get up and preach against Mario's teaching. Então Jansen se levantava na semana seguinte e pregava contra a pregação do Mário. So there's a lot of friction, Então havia muita fricção. Families were breaking down. As famílias estavam quebrando. And husband and wife will be drinking to drunkenness. Então and drug addiction. marido e mulher bebiam até ficar bêbados. It is said that babies were born into drug addiction. Dizem até que os bebês nasciam já com problemas de drogadicção. The devil seems to have a hold on this town. Parecia que as mãos do diabo estavam apertando aquele povoado. There was no ministers' fellowship in that town. Não havia nenhuma comunhão ministerial naquele lugar. Then something happened. Então uma coisa aconteceu. A couple of the pastors somehow went to a conference. De like alguma this. forma, alguns dos pastores foram a uma conferência como esta. And in that conference, somehow they heard about the topic of unity. E naquela conferência, parece que eles ouviram falar sobre unidade. And the pastors came together to seek reconciliation and forgiveness. Então, os pastores que haviam participado ali começaram a buscar reconciliação e perdão. And when reconciliation happened, E quando a reconciliação aconteceu, something happened. algo mais aconteceu. Instead of preaching against each other, Ao invés de pregar um contra a pregação do they outro, came and prayed together. eles começaram a se juntar para orar juntos. And things began to happen. Então, coisas começaram a acontecer. It is as if when the brothers came together, É como se quando os irmãos tivessem se juntado, it's like God began to open the windows of Deus heaven. parecia ter aberto as janelas. And God began to pour his spirit into that town. Então Deus começou a derramar mais do seu espírito sobre aquele povoado. By the time I arrived in Amalonga, Quando eu cheguei em Amalonga, I was in Amalonga in 90. No, I was there in the year 2001. acho que eu estive lá no ano de 2001, em Amalonga.
And in 2001, when I was in Amalonga, E em 2001, quando eu estive em Amalonga, I was in Guatemala City, actually, eu to estava be na cidade de Guatemala with Sister Cindy Jacob, com a irmã Cindy Jacob, Dr. Peter Wagner, Dr. Peter Wagner, Chuck Pierce, Chuck P.S., George Otis Jr., Chuck myself, Otis and many other preachers. e vários outros pregadores. We were all part of the ministry team. Nós éramos todos parte do mesmo ministério, da mesma equipe I was ministerial. not the senior pastor of Trinity, Eu não era o pastor titular da igreja but I de was Trinity, part of the pastoral team. mas eu era parte da equipe pastoral. And in this pastoral team, E naquela equipe pastoral, I was not very Assemblies of God. eu não era muito assim assembleano das You must assembleias de understand. Deus. I am a credential Assemblies of God holder, but all my relationships are outside of the Você tem que Assemblies entender of uma God. coisa, as minhas credenciais são das Assembleias de Deus, mas todos os meus relacionamentos são de So- fora das So Assembleias de all Deus. my relationships are with the charismatic and with the apostolic and the and the prophetic world. Então, meus relacionamentos eram com pessoas do movimento apostólico, movimento profético, movimento carismático. I'm sharing so that you understand where I come from. Eu estou compartilhando isso para que vocês possam entender de onde eu venho. And so one of the day while we were teaching, Então, um daqueles dias, enquanto it estávamos was ensinando, in the program that all of us will leave the conference, travel on a bus to go to Amalonga. estava como parte da conferência que todos nós iríamos de ônibus para Amalonga. Now my friend George Otis Jr., Meu amigo John Otis Jr., he is the producer of Transformation 1 and 2. ele é o produtor do filme Transformação 1 e Transformação 2. He is considered a Christian sociologist, Ele é considerado um sociologista cristão and he studies what God is doing in cities, in towns. e a pesquisa dele diz respeito àquilo que Deus está fazendo em cidades e povoados. At that point in time, I was responsible in Singapore for spiritual mapping, spiritual warfare. Então, naquela época, eu estava responsável em Singapura de mapear uma área de guerra espiritual. So George and I are very close. Então, George e eu somos muito próximos, somos So amigos. I'm part of the Sentinel group where it comes to intercession, warfare, and spiritual mapping. Eu faço parte do grupo Sentinela que tem a ver com batalha espiritual e oração. So George has been there. Então, to Josh Amalonga. já esteve lá. This was my first trip. Ele já tinha estado em Amalonga, mas So era a I minha told primeira George, vez. I'm very excited. I need to be on the number 1 bus. Eu falei para ele, eu estou muito emocionado, eu quero estar no primeiro ônibus. I said, whatever happened, I will be on the number 1 bus, Eu not falei, the não number 2. importa o que aconteceu, eu preciso estar no primeiro ônibus, eu I falei. said, I need to get there first. Eu quero chegar lá primeiro, eu falei. As we were driving into Amalonga, E enquanto nós estávamos dirigindo para Amalonga, I noticed it was all brown as we came into Quetzalcoatl. eu percebi que quando entrávamos naquela região, tudo estava Field, marrom. instead of green, were brown. Ao invés de ser tudo verde, tudo parecia estar morto, tudo era marrom. As we came into Amalonga, E quando chegamos em Amalonga, we saw Guatemalans lying the street and waving us coming in. nós vimos pessoas da Guatemala alinhadas na rua e nos recebendo com as mãos e com bandeiras. And this big sign, Benevidos, welcome to Amalonga. E eles tinham um letreiro grande escrito bem-vindos a Amalonga. Next thing we know, there's a police that stopped us. Depois, o seguinte que aconteceu, um policial nos parou. And we thought, oh no, we're in trouble. E então a gente pensou, agora must estamos em problema. understand, there are 44 coaches going into Amalonga. Você tem que entender que éramos 44 treinadores, líderes, indo para Amalonga. There are 40 people in one bus. 44 buses. Eram 44 ônibus e cada ônibus tinha 40 pessoas. So all of the international people are going. Então, todos aqueles participantes internacionais And the estavam indo police para stopped. Amalonga.
Então a polícia nos coach parou. number one, Eles pararam o ônibus, o primeiro and ônibus, everybody had to stop. e todos tiveram que parar. So then they asked the leader of the bus to come down. Então eles pediram que o líder do ônibus descesse. I was not the leader of the bus, it's Peter Wagner. Eu não era o líder do ônibus, era Peter Wagner. I said, Peter, let's go down. You better you. Eu disse pro Peter, vamos descer, vai você primeiro. And he was an older gentleman. E ele era um cavalheiro. And Né? he's an Americano, so it's okay. Então ele também era americano, então era mais fácil. We came down the bus. Nós descemos do ônibus, The policeman met us. o policial nos We were trying to understand Espanol as to what was the issue. e nós estávamos tentando entender em espanhol qual era o problema. Next thing we know, a very distinguished man in a suit walked up. E o próximo que aconteceu é que uma pessoa muito distinguida, assim, vestindo uma roupa elegante, veio, And he stretched out his hands and he says, welcome to Ele- Amalong. esticou a mão e disse, bem-vindos a Amalonga. I am mayor. Eu sou o prefeito, eu sou o prefeito. Met by the mayor. E o prefeito veio nos And he says, cumprimentar. because the international Christian community has come to us, Ele disse assim, é porque a comunidade cristã internacional veio até I nós. declare today a holiday. Eu vou declarar que hoje é um For feriado Amalonga. para Amalonga, ele disse. Now, when I saw the introduction, Quando eu vi aquela apresentação, I go back to the history of Amalonga. eu voltei na história de Amalonga. And the history of Amalonga was the mayor of the city hates Christians. E a história de Amalonga era que o prefeito da cidade odiava os cristãos. He is a corrupted official. Ele era um oficial corrupto. Takes the money from the federal government and he keeps it in his pocket without giving to them. Ele pegava o dinheiro do governo federal e mantinha para ele e não distribuía para o povo. Now I met a transformed mayor. Mas agora eu estava vendo um prefeito totalmente transformado. Went into Então nós entramos a Amalonga. as we went into the city, Enquanto into entrávamos into the main courtyard, na parte principal ali do there was a povoado, big stage. havia um cenário. And my Cenário. friend Carlos Anaconda is preaching evangelistically. Então o meu amigo Carlos Anacondia, ele estava pregando evangelisticamente And we were ushered to sit down. e eles pediram que a gente sentasse. Remember, I'm in coach 1. Lembre-se que eu estava no ônibus 1. So coach 1 means we are all seated in the front. Então o ônibus 1 significa que But a I gente don't want sentou na to sit in frente. the front Mas eu não queria sentar ali na frente, because I'm not here to listen to Carlos Anaconda. porque eu não estava ali para ouvir o Carlos Anacondia. I have come to see Amalonga Eu tinha ido ver Amalonga based on what I heard about Amalonga. com base naquilo que eu tinha ouvido falar a respeito daquele lugar. So as soon as I was ushered to the seat, I waved at Carlos and I walk off. Então, apenas eu cheguei lá, fiz assim para Carlos e fui embora. As I walked off, Singapore pastors followed me. Então, enquanto eu estava saindo, os pastores me seguiram. So we went out of the courtyard. Então, nós saímos daquela área. I said to these pastors, we are going to check this town Eu disse para aqueles pastores, vamos sondar and see, is este it povoado. Vamos ver se é Is it verdade. true? This is a transformed town. Vamos ver se de verdade esse é um povoado transformado. So we knock on doors. Então, nós começamos a bater nas portas. People open the door. As pessoas abriam a I porta said, do you know Jesus? e nós perguntávamos, você Do you conhece know Jesus? Jesus Christ? Você conhece a Jesus The Cristo? people said, oh, we not only know Jesus, we love Jesus. Eles falavam assim, não, nós somente conhecemos, amamos a Jesus. And they hug you and they E kiss eles you. te abraçavam one e te side and beijavam this side. aqui. We go to the next house. knock Íamos the na door. próxima casa, batíamos a Do you porta. know the Lord Jesus Vocês Christ? conhecem o Senhor Jesus Oh, we Cristo? love Oh, Senhor nós Jesus. amamos o Senhor Jesus. Every door we knock, Cada porta que nós we batemos, got a lot of keys until we have to wipe our face. eles nos beijavam e a gente tinha que limpar o rosto de tanto beijo. I have never been kissed so much in Eu my nunca life. fui tão beijado na minha vida. It was strange. Era estranho. Then I Então, said to the Singapore pastors,
Eu disse para os pastores da Now, Singapura: let's look for bars, look for karaoke, look for jail. vamos buscar agora lugares como bares, karaokês, prisões. You could not find any. E nós não conseguimos encontrar nenhum. Zero. Não tinha. What we found were old buildings of bars and karaoke's. Nós encontramos os prédios de bares e karaokês They've been transformed que haviam sido transformados to restaurants. em restaurantes. There was a jail that was transformed. Havia uma prisão que havia sido You go there transformada. today, it's not that big jail is no longer a jail. Já aquela prisão já não era mais uma prisão. It's a community hall for weddings. É um hall comunitário para casamentos. So I said, okay, we better go back. Então eu falei assim, vamos voltar, né? But on the way back, we had to pass a market. Então quando nós estávamos voltando, nós passamos por um mercado. When we arrive at the market, Quando chegamos no mercado, that's the thing that shocked all of us. foi aquilo que nos chocou, aquilo estranhou todos nós. Now, ladies and gentlemen, you guys do grocery shopping here, right? Então In assim, Japan? damas e cavalheiros, todos aqui fazem Yes. compras, né? No mercado, todos compram verduras, How vegetais. big is a lettuce? E qual é o tamanho de uma alface? How big is the lettuce here in Que Japan? tamanho é a alface aqui no Japão? Mostra com suas mãos. How big is a lettuce in Brazil? Qual In o tamanho São de uma Paulo? alface no Brasil? A little grande, eh? É, um pouquinho maior. Do you know how big is a lettuce in Amalonga? Quer saber qual era o tamanho de uma alface em Amalonga? Muy grande. Not one. Não era uma alface. Every- Todas as alfaces. In the United States, during the fall festival, they will have one big pumpkin and then the rest all small size. Nos Estados Unidos, assim, quando eles têm um festival, normalmente eles têm aquela abóbora, uma abóbora grandona e as outras são todas In normais. Amalonga, everything is muy grande. Em Amalonga, todas elas eram grandes. The cucumber is this long. O pepino era desse tamanho. It's like a baseball bat. Parecia um taco de beisebol. I am shocked. Eu estava... You know what happened? Eu fiquei impressionado. Sabe o que aconteceu? When the pastors came together in Quando os pastores se uniram, God started healing relationships. Deus começou a curar os relacionamentos. There was social transformation. Então aconteceu transformação social. And there was healing of the ground. Até a terra foi curada. Why is it that everywhere is brown and Amalonga is green? Por que que ao redor de Amalonga tudo era marrom e morto, mas em Amalonga tudo era Why verde? is it that the produce are muy grande, extremely Por que big? que os produtos da terra eram tão grandes, tão bonitos? Found out later, it's because there was an underwater spring that was healed and it started releasing type of organic water Descobri that que brings wholeness to the produce. uma fonte subterrânea de água havia sido curada e ela trazia água para aquele lugar e começou a produzir. Ele tinha algum elemento orgânico que fazia bem àquela terra. In accordance to 2 Chronicles 7:14. Em 2 de Crônicas 7:14. If my people who are Se called meu by povo, my que name se chama pelo meu nome, shall humble themselves. se humilhar a si mesmo, When we humble ourselves, quando that's nós where nos unity. humilhamos, isso que é Turn from unidade. our wicked ways, that's where we have unity. E nos voltarmos dos nossos maus caminhos, isso God aí é says, unidade. I will hear from heaven Deus disse, eu ouvirei dos and céus heal their land. e curarei, sararei sua terra. Today, Amalonga Hoje, a cidade de Amalonga is exporting the produce for all of Guatemala. está exportando tudo que a terra produz em toda a Guatemala. So you know how rich the people are now. E Deus prosperou financeiramente aquele Because povoado. when we were knocking on doors, Porque quando nós estávamos batendo nas I portas, saw the type of cars they had. eu vi os tipos de carros que eles tinham. There was economic transformation. Houve também transformação econômica.
there was political transformation Houve because the mayor transformação política. is no longer corrupt. O prefeito já não era mais um homem corrupto. Are you hearing me? Você está ouvindo? So I left Amalonga. Então, quando fomos embora de Amalonga, Now, that was in 2000 when I was there. isso foi no ano de 2001, quando eu estive lá. 92% of the people are saved and radically transformed. 92% das pessoas de Amalonga haviam sido salvas e radicalmente transformadas. Ahora, today, Hoje, agora, it's 99%. são 99% de salvos. Glória a Deus. Could you imagine living in a town like this? Você pode imaginar como deve ser viver em um povoado assim? It's like in heaven. É como estar no céu. Unity. Unidade. That's why the Apostle Paul É por isso que o apóstolo Paulo, writes in Ephesians chapter 4, verse 3. ele escreve em Efésios capítulo 4, versículo 3, Make every effort to Façam keep the unity of todo the Spirit esforço para manter a unidade do Espírito, through the bond of peace. pelo vínculo da paz. Are you hearing me? Você ouviu? That's why we're going to talk about unity. Então, por isso precisamos falar de unidade. All right, let's read Psalms 133 together, verse 1. Vamos ler o Salmo 133 juntos. Verse 1. Yeah. Do versículo 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Father, bless the reading of your word. Senhor, abençoa a leitura da tua And palavra. we give you thanks and praise. Nós te agradecemos e te Let an louvamos. impartation of Senhor. unity take place. Que nós possamos ter uma bênção de unidade neste lugar. Amen. Amém. What is unity? O que é unidade? What is unity? O que é unidade? The Hebrew word for unity A palavra hebraica para unidade defines unity as a state of oneness. define a unidade como um estado de unificação, de unidade, de ser um. It's like when a man and a woman come together, É como quando um homem e uma mulher se juntam. and in that moment of intimacy, E naquele momento de intimidade, the two become one. ambos se tornam um. That's unity. Isso é unidade. Unity is defined as the state of oneness. Unidade é definida como o estado de ser um. Unity is also defined as completeness. Unidade também é definida como algo que se completa. That's why when a man and woman come together, they complete each other. Por isso, quando um homem e uma mulher se juntam, eles se complementam Because the Bible mutuamente. says it is not good for a man to be alone. A Bíblia diz que não é bom não é bom que o homem esteja só. Because when you're alone, there is no need for unity. Porque quando você está sozinho, não tem necessidade para But unidade. when there is two persons Mas quando tem duas pessoas and they complete each other, e eles se complementam not mutuamente, only are they in a state of oneness, não somente estão em estado de ser um, but it's also a state of completeness. mas também um estado de complementação. Are you hearing me? Você está ouvindo? Yes. So unity in the Old Testament, Então, unidade no Antigo Testamento, because the word unity here porque a palavra unidade aqui means oneness and completeness. significa ser um, estar completo, It is the coming together. é quando nos juntamos. So that's what is defined as unity. Isso é o que é definido como unidade. Biblical unity A unidade bíblica is expressed in Psalms 133, verse 1. está expressada no versículo 1 do Salmo It 133. says, "How good and pleasant it is when brothers live together in unity." Como diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.
You can live together, Vocês podem viver juntos but be in chaos. e estar em caos. How many of you know what I'm talking about? Quantos entendem o que eu estou dizendo? There are people who live together in the same roof, Há pessoas que vivem juntas debaixo do mesmo and teto there is no oneness. e não há unidade. There is no completeness. Não há There complementação. is no coming together. Não há junção. I know, Eu sei. because I happen to have a very big house in Singapore. Eu tenho uma casa grande em Singapura. I don't even know why I go and build a big house. Eu nem sei por que eu construí uma casa grande. Singapore is very small. Singapura é muito pequena. It's really pequeño, real small. Bem pequenininha. Only 740 kilometers square. Somente 740 quilômetros. 740 quilômetros quadrados. Tokyo is extremely bigger than Singapore. Tóquio é maior do que Singapura. Sao Paulo is bigger than Singapore. São Paulo é maior do que Singapura. Yeah, the land mass. Yeah, Singapore is really small. Singapura é muito pequena. And there are 6 million of us living in this small little E tem island. 6 milhões de pessoas vivendo naquele pedacinho de terra. In case you do not know, we are an island. Ah, talvez você não saiba, nós somos uma ilha. We are not near China. Nós estamos perto da China. We are very far from China. Estamos longe da China. So we are one small little island. Somos uma pequenininha ilha. So 80% of Singaporeans, 97% of Singaporeans live in apartments. Então, 97% dos habitantes de Singapura vivem em apartamentos. So only 3% of us, 4% of us have landed house. Somente 3, 4% de nós temos uma casa. So during COVID, I went to buy a big piece of land and build my house. Então, durante a época do Covid, eu decidi comprar uma porção de terra e construir uma casa. So I built my son a big house, a big room in my house. Eu construí um quarto grande para o meu filho na minha casa. He has the biggest room in the whole entire O house. maior quarto da minha casa é dele lá. Because the size of his room is the floor plate of my house. Porque o tamanho do quarto dele ocupa a maior parte da minha casa. But the problem is because I built such a big, he's like one apartment, one big floor. Então, o problema é que, como construir uma casa grande é como se fosse o chão aí de um apartamento. My son's room O quarto do meu filho about the size of é this mais ou menos o tamanho dessa área aqui. É. one person. He's Uma 30 pessoa. years old, E ele tem 30 anos. but I need to find him a wife. Eu preciso encontrar uma esposa para ele. So if there's any Brazilian Então, se tiver alguma ladies you irmã know, Brasília, solteira, que você in your conhece, church e na sua that is igreja, willing to live in Singapore, ou se ela quiser morar em please let Singapura, me know. então, por favor, me He's avise. 30 years old. Ele tem 30 anos de idade. But we live together in this house. Mas nós moramos juntos nessa casa. But I don't see him E eu não o vejo, because he's up there all the time. porque on the ele third está lá floor. em cima o tempo todo. So you can live under the same roof Então, você pode morar debaixo do mesmo teto and never together. e não estar juntos. You don't eat together. Vocês não comem You don't juntos, do things together. não fazem coisas juntos. And now worse with me traveling. E o pior é que eu fico viajando o tempo todo. So sometimes I wonder, Lord, why did I do this? Então, às vezes eu pergunto assim, ai, Senhor, por que eu Louco. construí uma casa aí? Que bobo, Yeah. louco. But it's beautiful when my daughter comes back from Australia Mas é lindo, quando a minha filha volta da Austrália and she brings my e grandchildren. ela traz os meus netos, And then my son comes down então o from meu filho desce do quarto the dele there we are together e as todos one time. estamos juntos ali naquela casa. It's so wonderful. É tão lindo. That's the picture. Essa é a imagem. That's the picture of unity. Essa é a imagem de unidade. Do you understand? Você entende? So in this ministers' fellowship, as you come together, this is a beautiful picture. Então, nesta fraternidade ministerial, quando vocês se juntam, esta é uma imagem muito linda. Biblical unity A unidade bíblica has to do with living together. tem a ver com viver unity. juntos, em unidade. Notice that's why it says, how good and pleasant it is when brothers live together in unity. Por isso está escrito como é bom e agradável quando os irmãos vivem juntos em unidade. This word live
This Essa- word live Essa palavra viver in Hebrew means no a few hebraico things. significa algumas coisas. Number one, Primeiro, it means to sit together. significa sentar-se juntos. Chances are this morning you are sitting beside somebody that you like. Provavelmente nessa manhã você está sentado do lado de alguém que você gosta. I hope, because some of you got no choice. Espero, porque alguns de vocês não têm nem escolha. You don't sit with your enemies. Você não senta do lado do seu inimigo. It's human not to sit with people you don't like. É humano não sentar do lado de gente que você não gosta. Isn't it true? Não é verdade? So to live together in Então, unity, Viver juntos em this unidade. phrase Essa frase, viver shows juntos the em unidade, picture of sitting together with Mostra- people you like. mostra a imagem de sentar-se junto a pessoas de quem você gosta. It also means to stand together. Significa também ficar do lado, ficar junto. Not only do we sit and eat with people that we like, but we will also stand with people we Não like. somente sentamos e comemos ao lado de pessoas que amamos, mas também estamos de pé juntos. Now, to stand, this word stand, Essa palavra ficar de pé also means to have the same position. significa também ter a mesma posição, a mesma postura. Interestingly, we had a conversation this morning. É muito interessante porque nós tivemos uma conversa nesta manhã. And in this morning, we had this conversation. Durante o período da manhã, nós estávamos conversando Pastor Jensen asked me, e o pastor Jansen me perguntou: Pastor Dom, Pastor Dom, what do you think of this other pastor? o que você Singapura. pensa a respeito deste outro pastor em Singapura? You know him? Você o conhece? I said, yeah, I know him. He's a good friend. Eu disse: sim, eu o conheço, é um grande but amigo. Pastor Dom, how do you handle his theology? E ele me perguntou: como é que você se relaciona com a teologia dele? Because there are people in the world that struggles with his theology. Porque muitas pessoas ao redor do mundo têm dificuldade com a teologia dele. Theology is, I use my own words right now, a little dodgy. He preached where angels fear to tread. Eu estou usando as minhas próprias palavras, não as palavras dele. A teologia dele é um pouco assustadora para as pessoas. Dodgy, and when he preaches those theology, it's like going to where angels will fear to tread. Ah, a teologia dele é um pouco esquiva e faz até mesmo que os anjos aí fiquem meio amedrontados. Which means it's heretical. Então isso significa que é uma heresia. I said, I have no problem with the man. Eu falei: eu não tenho problema com ele. I may have some problem with his theology, Eu tenho algum problema com a teologia dele, but I have no problem with him mas eu não tenho problema com o meu relacionamento com ele, because we are all born in the blood. porque nós estamos unidos no mesmo sangue. Are you hearing me? Você ouviu o que eu falei? Let me test this out Vamos fazer um teste então about theology. sobre teologia. How many of you, Quantos de vocês, as a pastor, como pastores, now remember what you preach, lembre-se do que você prega? live by what you preach. Quantos, viva pelo que você prega? How many of you preach? Quantos de vocês How many pregam? of you believe Quantos de vocês creem that sin destroy your relationship with God? que o pecado destrói seu relacionamento com Deus? Let me see your hand. Levante sua mão. How many of you believe that sin does not destroy your relationship with Quantos God? de vocês creem que o pecado não destrói o seu relacionamento com Deus? Levante sua mão. Raise your hand. One. Only one. The rest says yes, it destroys. Então, só um. Todos os outros dizem sim, destrói. How many of you believe that sin breaks the communication between you and God? Quantos de vocês creem que o pecado rompe a comunicação entre você e Let me Deus? see your hand. Por favor, quero ver suas mãos. Right now, less. Agora são menos pessoas. What happened? O que aconteceu? If you agree with Se number você- one, you agree with Se it. você concorda com o número 1, você tem que concordar com o número 2. How many of you say it does not break your relationship and your communication with God? Quantos de vocês acreditam que o pecado não quebra seu relacionamento e sua comunicação com Deus? Levanta sua mão.
How many of you say, Pastor Dom, I don't know, I don't care? Quantos dizem assim, pastor, não sei e não me importa? Oh, this is true. Isso We aqui é preach verdade. this. We preach that sin breaks Nós, the nós relationship. ensinamos, Because when the relationship's broken, there's no more communication. porque quando um relacionamento se quebra, não há mais comunicação. It's just like when a husband and wife fights, they don't communicate. É mais ou menos quando um marido e a mulher eles brigam, eles param de se comunicar. We preach that. Nós ensinamos, nós pregamos isso. We learn this. Nós damos isso. We learn this from Bible Nós school. aprendemos isso da escola bíblica. Correct or not? Yes? No? I'm going to show you something. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Genesis chapter 3. Em Gênesis capítulo 3, Genesis chapter 3. em Gênesis capítulo 3, Bible tells us a Bíblia nos diz Eve was alone and the serpent came que Eva estava sozinha e a serpente veio and asked her to eat of the fruit. e convenceu ela a comer do fruto. She ate the fruit. Ela comeu o fruto, Gave Adam the fruit. ele deu o fruto para Adão, Both ate the fruit. ambos comeram do fruto. Did they sin? Eles pecaram? See? Sim. Genesis chapter 3 verse 9. Versículo 3, capítulo 3 de Gênesis, versículo God came 9. down from heaven. Deus veio do céu Look at Genesis chapter 3. And they heard the sound of God. Eles coming. ouviram o som de Deus. They ran and hide. Eles foram e se esconderam. And God says, "Where are you?" E Deus falou assim, mas cadê vocês? God says, "Where are you?" Onde vocês estão? Perguntou Jesus. And Perguntou Adam- Deus. And Adam said, "We are here." Adão disse, estamos aqui. Stop. Ei, peraí. Did they sin? Eles pecaram? Yes. Sim. Then how come God still came and relate with E them? por que que Deus ainda veio buscá-los? Did they sin? Se eles pecaram, Yes. Then how come they can hear God speaking to como them? é que eles ainda conseguiam ouvir Deus falar com eles? Okay. Why? Por quê? Oh, but some of you are saying, "Oh no, but Adam and Eve, they are special." Talvez alguém vai dizer, não, Adão They e were Eva eram created by God, especiais. they Eles are foram criados pelas special. mãos de Deus, eram especiais. Okay, give it to you. Tá They are bom, special. dou isso a você, eles Then eram the next especiais. page. Então você vai para a página Chapter seguinte, 4. capítulo 4. Now, Adam and his wife came together, and out came Cain and Abel. Então, Adão e Eva tiveram mais filhos. Correct? Caim e Abel Now, Cain nasceram. and Abel are like you and me, born of a woman. Abel e Caim já são como você e eu, né? Eles nasceram de Correct. mulher. Correto? Now they are born into sin because through Adam and Eve's sin came into humanity. Então eles já right? nasceram em pecado porque através dos pais deles o pecado entrou no mundo e eles já nasceram pecadores. Correct? We are Correcto. all born of a woman and we are all born into sin. Todos nós nascemos de mulher e nascemos em pecado. Then the story tells us E a história nos diz, one brother killed the other brother. um irmão matou o outro. Correct? Correto? Did he sin? Ele pecou? He did, right? He killed his brother. That's sin, right? Claro que ele pecou, ele matou o seu irmão. Then God asked him, "Where is your brother?" E Deus vem e fala assim, cadê o teu irmão? God asked him, "Where is your Peraí, brother?" Deus veio e perguntou para ele, onde está o teu irmão? Did he committed a sin? Mas se ele cometeu um pecado... No. Alô? So now, what happens to our theology? Então o que que acontece com a nossa teologia? You see, you have to understand. Veja, você precisa When entender. you went to Bible school, Quando você foi para a escola you bíblica, learn a theology. você aprendeu teologia. In your denomination, Em sua you denominação, learn a theology. você aprendeu teologia. But it's really not a theology. It's Mas- a philosophy. Mas, na verdade, não é só teologia, você aprendeu filosofia junto. Theology Teologia is a living subject. É um tópico vivo. Teologia é Theology uma is matéria when you viva. meet God, God reveals himself to you. Quando Deus se revela a você, And your theological structures that you have learned from the philosophy begins to be expanded. e quando as suas estruturas
teológicas que você aprendeu da filosofia que adquiriu começam a ser expandidas pela revelação de Deus. Like Luther, when he encountered God, his theological structures were expanded. Quando Lutero encontrou o Senhor, suas estruturas teológicas foram expandidas. And he took that and he nailed it on the door of the Roman Catholic Church. Ele foi lá e colocou e cravou todas elas lá na And the church looked porta at that da and said, that's igreja. heresy. Aí a igreja olhou e disse assim, isso aí é heresia. Are you hearing me? Você está ouvindo? It's heresy because of where we are coming from. É heresia a partir do ponto de vista de onde nós viemos. Hello? Alô? So I learned Eu aprendi that we are all born in the blood. eu aprendi que todos nós estamos unidos no sangue. And biblical unity E a unidade bíblica requires me to stand with a brother me requer de mim que eu fique de even pé though de um his irmão, theological position does not sit with me. mesmo se o posicionamento teológico dele for diferente do meu, Because he's still a brother in Christ. porque ainda ele é um irmão em Cristo. Are you hearing me? Você está ouvindo? I may not agree with him, Eu posso não concordar com ele, but he's still my brother. mas ele ainda é meu irmão. That is biblical unity. Isso é unidade bíblica. In this room, you are not going to agree with everybody. Dificilmente você vai concordar com todo mundo dentro desse But auditório. remember, Mas lembre-se, we are all born in the blood. nós nascemos do mesmo sangue. So we have to sit with one another. Então nós temos que sentar uns com os outros. That's why the word live Por isso a palavra viver. means sitting communion. A palavra viver no hebraico significa live sentar e ter comunhão. Means standing in Significa position. estar juntos posicionalmente. As long as we hold the position that Christ is our Savior. Enquanto nós tivermos a posição firme de que Cristo Jesus é o nosso Salvador, Christ died for us. que Jesus morreu He's por our nós, Savior. Ele é nosso Salvador. Christ is our baptizer. Jesus é quem nos batiza em seu Espírito. He baptized us in the Spirit. Ele nos batiza no Espírito. He baptized us into one body. Ele nos batiza em um mesmo corpo. Christ is our healer. Cristo é quem cura nossas feridas. In the cross, He heals us spiritually. Na cruz, Ele nos curou In espiritualmente. the cross, He heals us physiologically. Na cruz, Ele nos curou também fisiologicamente. As long as we agree, Christ is the coming King. Enquanto nós concordamos que Jesus é o Rei que voltará, We are the bride of Christ. And que nós waiting somos for a the King. noiva de Cristo, estamos esperando por Ele. Are you hearing me? Você está ouvindo? All the other theological positions Todos are, os they are outros- not important. Todos os outros posicionamentos teológicos são menos importantes. Are you hearing me? Você está The ouvindo? problem with the church is sometimes we are ungracious. O problema com a igreja é que algumas vezes nós não somos graciosos. And we begin to pick at all this. E nós começamos a colocar o dedo na cara do outro. And when you pick at all this, E quando nós começamos a escolher essas coisas It e botar o dedo distances. nelas, isso nos that's distancia why uns dos Paul outros. says, make every effort. Por isso que Paulo vai dizer que devemos fazer todo esforço. Are you hearing me? Você está ouvindo? Jesus says that we need to be one, Jesus disse que nós deveríamos ser um. but the church is forever breaking. Mas a igreja parece estar sempre em contínua divisão. When there is unity, Quando há unidade, it is like the precious oil. é como o óleo precioso. The Bible says A Bíblia diz when brothers live together in unity, it's like the precious oil poured on Aaron. que quando os irmãos vivem juntos em unidade, é como o óleo precioso que é derramado sobre a barba You de Arão. study the precious oil in the Bible. Se você estudar a respeito do óleo It precioso, cannot be bought. não pode ser comprado. It has to be made. Tem que ser feito. That's why Paul says, make every effort. Por isso Paulo está dizendo, façam todo o esforço. We cannot buy unity, but we can make, which means we can work at it.
Nós não podemos comprar unidade, mas nós podemos fazer esforço para preservá-la. If you want to see God heal the land, Se você quer ver Deus curar a if you want to terra, see an open heaven, se você quer ver os céus abertos, you have to make that unity. você precisa fazer todo o You esforço pela cannot buy unidade. the unity. Você não pode You comprar have to a make the unidade. unity. Você não pode fazer unidade. And when you make the unity, Quando você faz unidade, it's like the precious oil that comes. quando você preserva essa unidade, é como o óleo sobre a cabeça dos The irmãos. precious oil is a description and a symbolism of the anointing. O óleo precioso é um simbolismo de unção, é uma descrição da unção de Deus. When unity is present, Quando a unidade está presente, then it is like God releasing an anointing into that place. é como se Deus estivesse liberando unção naquele A lugar. lot of times we don't walk in that anointing Muitas vezes nós não caminhamos na unção because we don't have unity. porque não temos unidade. Are you hearing me? Você está ouvindo? The symbolism here O simbolismo of aqui the oil running down the beard, running down on Aaron's beard, down the collar of his robe, do óleo escorrendo pela barba de Arão is a symbolism of not just anointing but of abundance. não é apenas um simbolismo de unção, mas também de abundância. Now, in Trinity Christian Center, Na igreja Trinity Christian Center, people don't like me to anoint them as pessoas não gostam de ser ungidas, because I don't use this bottle. porque eu não uso esse tipo de óleo, esse So if tipo I de were to garrafa. anoint people, Lá na nossa igreja, se fosse ungir as your pessoas, carpet will be destroyed. isso aqui ia ser destruído. When I have anointing service, Quando nós temos um culto para ungir, we have cartons of olive oil. nós temos caixas de azeite de oliva. One person, Uma one pessoa, bottle. uma garrafa. And when I pour the oil on you, E quando nós derramamos, quando eu derramo aquele óleo sobre a cabeça, you are abundantly blessed. você é abençoado abundantemente. So when there is unity, Então, quando há unidade, God does not just touch you with the oil. Deus não simplesmente te toca com o óleo. The whole unction comes on you. Toda aquela unção descende sobre It você. covers you completely. Te cobre completamente. That's the picture of unity. Essa é a imagem de unidade. That's the symbolism of unity. Esse é o simbolismo da Once unidade. unity kicks in, Uma vez que a unidade the entra, anointing flows, a unção flui and it comes with the abundance. e vem com a abundância And there is a completeness. e você se torna completo, a complementação. That's what God wants to do. É isso que Deus quer fazer. That's why when husband and wife are united, É por isso quando o marido e a mulher se when unem, husband and wife do not fight, o marido e a mulher não brigam. there is the blessing that comes. E quando eles não brigam, a bênção vem sobre eles. And that blessing is as if the anointing oil has E just essa come. bênção é como se o óleo de Deus fosse derramado sobre eles. Are you hearing me? Você está ouvindo isso? And then the Bible talks about Então a Bíblia também fala, it's like the dew of Hermon falling on Mount Zion. é como o orvalho do Monte Hermão caindo sobre Sião. Now you have to understand Você precisa entender your precious oil que o óleo precioso cannot be bought but must be made. não pode ser comprado, mas tem que ser feito. Now the writer uses the dew of Hermon. Agora o escritor fala do orvalho do Monte Hermon. And the thing about dew is this. E o assunto sobre o orvalho é isso aqui, ó. A dew cannot be manufactured, O orvalho não pode ser manufaturado. but the dew is natural. O orvalho é natural. You cannot manufacture a dew, Você não vai fazer orvalho, but you must set the condition. mas você precisa preparar o ambiente, as condições. Only when there is the condition of the ground, then the dew can come. Quando as condições do solo são as apropriadas, o orvalho desce. Notice the psalmist gives two very different pictures.
É interessante como o salmista ele nos entrega duas imagens Oil muito that- diferentes. Oil that cannot be bought, Óleo, but must be made. óleo que não pode ser comprado, mas tem que ser But then now feito. he uses dew, Mas agora ele fala de orvalho. and dew cannot be O manufactured orvalho não pode ser produzido, because it has to do with atmosphere. porque tem a ver com a atmosfera. So what does it tell us? E o que isso nos diz? We have to set the atmosphere. Nós precisamos preparar a atmosfera. We're going to see unity. Se nós vamos ver unidade, We must create the atmosphere. precisamos criar essa We must atmosfera. create the atmosphere of Precisamos prayer, criar uma of atmosfera of serving de one another. oração, de amor, de serviço And mútuo. God can do something. Deus fará algo. Amen. I used to minister in Argentina very often. Eu solia ministrar muito na Argentina. There is a town in Argentina called Mar del Plata. Tem uma cidade em Argentina chamada Mar del Plata. When I went to Mar del Plata, I used to only go for one church. Quando eu ia para Mar del Plata, normalmente ia em uma só igreja. There's a church pastor by Pastor Omar Oli. Ia na igreja do pastor Omar Olia. He is not known, Ele não é conhecido, but he's a very important man. mas ele é um homem muito importante. Because whether it's Carlos Anaconda, Omar Cabrera, and all of these famous people, they Porque, all lean on Omar Oli. porque onde está ali o Carlos Anaconda e seus amigos e todas essas pessoas muito famosas, sempre eles se apoiam em este homem, When they Omar. organize big conferences in Buenos Aires, they will call Omar, please bring your church, bring your leaders, come and help us. Quando eles organizam conferências muito grandes lá em Buenos Aires, eles ligam para o Omar e falam assim: Omar, por favor, vem, nos ajude com essa Because conferência. his church Porque is a- an influential Porque a church. igreja de Omar é uma igreja muito influente. But the problem is, Mas o problema é the people in the town hates Omar que as pessoas da cidade, do povoado, odeiam Omar. because he is a mega church. Porque ele é pastor de uma mega igreja. And everyone is a small church. E todas as outras igrejas são pequenininhas. And all the small church don't like mega church E as pequenas igrejas não gostam de mega igrejas. because them, Omar is just serving himself. Porque aos olhos deles, Omar somente está servindo a si próprio. But I used to go there and Então, eu ia lá na igreja de Omar e eu I ministrava. was his church consultant. Era um dos consultores da sua igreja. I said, Omar, you love this town. Eu dizia para ele: Omar, você ama esta If you cidade. want to see Mar del Plata come to know Jesus, Se você quer ver Mar da Plata vir ao Senhor Jesus, you want the dew of Hammon to come. e você quer ver o orvalho do Monte Hermon I said to descer, him, you must set the atmosphere. você precisa unity. preparar a atmosfera da unidade. He said, Pastor Don, what do I do? Ele falou assim: mas pastor Dom, I o que said, eu vou create fazer? the atmosphere for Eu friendship. disse: crie uma atmosfera de amizade. Create the atmosphere of love. Crie uma atmosfera de amor. So we call for a minister's fellowship. Então nós começamos a convocar a todos para um ministério de fraternidade. And I use a friend, bring all the 27 pastors together. Eu usei um amigo meu, pedi para um amigo meu trazer 27 pastores com ele. Spoke for 15 minutes. Falei por 15 Yeah. 15 15 minutos. minutes. Then I hand it over to Omar. Então passei o microfone para Omar. Omar came up to the front Omar veio à and frente he apologizes to all 27 pastors. e ele pediu perdão publicamente a todos aqueles pastores. He said, I'm sorry. Ele pediu perdão a eles. Ele As disse: I was pastoring here, perdoem se enquanto eu I estava never pastorando, fellowship with you. eu nunca tive comunhão com vocês. Ele I disse. felt I don't need any of you. Eu pensei que eu não precisava de nenhum de vocês. And he says, I want to wash your feet. Eu quero lavar os pés de vocês, ele disse. And that day, Então, naquele dia, we had not only feet washing, não somente houve ali um but lavado de pés, we had such a beautiful communion service. tivemos um culto de comunhão tão lindo. And out of that, E o que surgiu daquilo? Mar del Plata was pastored by the pastors. Mar da Plata passou a ser pastoreada pelos pastores. So my other friend, Ed Savoso, writes about this story. Então, meu outro amigo, Edson Bolso, ele escreve sobre esta história.
And he talks about Mar del Plata. E ele fala a respeito do Mar del He Plata. talks about the Mar del Plata story. Ele fala a respeito da história de Mar del I Plata. was there. Eu estava lá. When we create the atmosphere, Quando nós trabalhamos para criar a atmosfera, so when you create the atmosphere for quando unity, você cria essa atmosfera para suddenly unidade, the dew comes in. de repente o orvalho começa a ser derramado de Hermon para Sião. Do you know why the psalmist used the word dew of Hermon? Você sabe por que, que o salmista usa a palavra orvalho do Hermon? It is known É sabido that when this dew of Hermon comes through the territory, que quando o orvalho que flui do Monte Hermon vem sobre o território, something happens to the ground. algo acontece com o solo. So you need to understand the landscape of that place. É importante entender como é a geografia daquela área. So when the dew comes in, Quando o orvalho vem, it releases moisture, solta umidade. not just rain, Não somente chuva, but the dew carries a moisture. mas o orvalho ele carrega, ele And traz this moisture is rich, umidade. Essa rich umidade é with muito rica. certain kinds of chemical, E essa umidade, ela contém certo tipo de químicos, and de it elementos and it fertilizes the ground. que fertilizam o So solo. whenever the dew comes in, Então, quando o orvalho vem Within sobre aquela days, região, you can do your em poucos investigation. dias, você pode within investigar. days, the grass will sprout. Em dias, aquele solo começa a ficar verde e plantas começam a Are brotar. you hearing me? Você está me ouvindo? So when the psalmist writes that when unity happens, it is this dew that brings something in the atmosphere and it begins to bring fruition and life to that place. Quando o salmista escreve a respeito deste orvalho que vem e se derrama sobre a terra, ele está falando sobre algo especial que é derramado sobre o solo, que faz o solo frutificar e ter vida. Amen. We want to see life in our ministry, isn't it? Se nós queremos ver vida no nosso ministério, não é? We want to see life in the community. Nós queremos ver vida na We want to comunidade. see all these nice things. Nós queremos ver todas essas coisas maravilhosas. Then we have to create atmosphere. Então nós temos que criar essa atmosfera. Atmosphere of unity. A atmosfera da unidade. When you do that, Quando você faz isso, God releases the dew. Deus envia o orvalho. See, the oil brings healing, the dew brings life. O azeite traz cura, o orvalho traz vida. Because the oil is used as a healing balm. Porque o azeite é usado como um bálsamo de cura. So when there's unity, Quando há unidade, there is the healing a of cura. relationships and life. A cura de relacionamentos na vida. When there is unity, Quando há unidade, the dew comes in and o there's orvalho life. vem e a vida. And life brings abundance. E a vida traz abundância consigo. Amen. Isn't that what we want to see in our ministry? Não é isso que nós queremos ver em nosso ministério? That is why in this Psalms 133, É por isso que nesse Salmo, Salmo de 133, verse number 3 says this. o versículo 3 diz: For there the Lord bestow his blessings and even life forevermore. Porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. For there. Lá. Ali. That there refers to where unity exists. Ali se refere ao lugar onde a unidade existe. If unity does not exist, Se a unidade não existe, there cannot happen. então não vai acontecer ali. For there the Lord bestow Porque ali ordena o Senhor a sua bênção. blessings and life forevermore. Bênção e vida para sempre. But when unity does not exist, Mas quando a unidade é inexistente, there is no there. não há ali. And that's why some of us are struggling. E é por isso que alguns de nós ainda estamos lutando.
struggle without the anointing. Temos muita dificuldade sem a We- unção. Struggle without the healing. Nós estamos tendo dificuldade porque não temos cura. We struggle because there is no abundance. And Temos there's no life. dificuldade porque não há abundância e não há vida. That's why we struggling. Por isso que nós continuamos tendo essa dificuldade. But when you bring unity, Mas quando há unidade, when you operate in unity, quando você opera em unidade, when you learn to serve one another through servant leadership, quando você começa a servir um ao outro através de uma liderança servidora, remember we started off servant leadership. lembra que nós serving falamos others. ontem sobre a liderança servidora, sobre servir a outros? So we apply it in our own family relationship. Quando nós aplicamos isso em nossos próprios relacionamentos familiares, When husbands serve the wife, quando os maridos servem suas when esposas, wife serves the husband, quando esposas servem seus when we maridos, serve each other, quando nós servimos um ao outro, we are creating the atmosphere for unity. estamos criando uma atmosfera para a unidade. When we serve each other, Quando nós servimos um ao outro, we are making the oil. estamos fazendo aquele azeite. And when we make the oil, E quando fazemos aquele it's azeite, like the anointing is there. é como se a unção estivesse ali. That's where we are complete. E é por isso que somos That's where completados. there's ongoing healing in our Por isso relationship. que há cura contínua em nossos relacionamentos. And it's the there. É o ali. Comes the there. É o ali. Beginning in your family. Ali na sua família. Beginning in your family, the blessing. Começando na sua família, a Are you bênção hearing vem. me? Você está ouvindo? A lot of times we ask God, God, please, por favor, send a blessing. Muitas vezes nós pedimos, Senhor, envia a tua bênção. And God is watching. Because you are not creating the atmosphere. E Deus diz assim, mas você não está trabalhando para isso, você não está criando a atmosfera. Because you are not making the oil. Você não está fazendo o azeite. Are you hearing me? Você está ouvindo? So we start off in our family. Então nós começamos pela nossa família. Then we look into our church. Então nós olhamos para o Yes, let me ministério. tell you, Por favor, tenho que dizer, I've been a pastor. This is my 41st year in the ministry. esse aqui é o meu 41º ano no ministério. I know I look really young. Some of you are like, Eu sei que eu pareço muito jovem. Alguns já falam I, assim, I nossa, started você é at tão 5 years jovem. old. Eu, I started at 5. No. It's okay. eu comecei o ministério quando eu tinha 5 anos de idade. This is my 41st year. Tenho 41 anos de I've been ministério. preaching and teaching the word of God. 41. Durante 41 anos tenho pregado e ensinado a palavra de Deus. I have pastored small church Já pastorei And- igrejas pequenas, and a big church. igrejas muito grandes e uma igreja muito grande. I can tell you this. Posso dizer isso There para are você. people in the church I like, Há gente na igreja que eu gosto. but there are people in the church I don't like. Tem gente na igreja que eu não gosto. They come to you with problems. Porque sempre eles vêm para você só com problemas. Oh, pastor, the Ah, light, pastor. my eyes are. A luz bateu no meu olho, eu estou ficando cego. Pastor, the music is so loud. Pastor, a música está muito alto. Oh, pastor, why are they singing all this new song? I Ah, can't even sing. pastor, por que sempre estão cantando músicas novas? Nem consigo acompanhar. Complain. Queixa. They are grumbling all the time. Todo o tempo estão reclamando. If I was God, I would Se send eu them to fosse death. Deus, eu já eliminava todo mundo. Don't like them. Não gosto deles. I don't like them. When I see them coming this way, Quando I eu always go vejo que eles somewhere estão vindo aqui, eu já começo a sair de perto já. else. Yeah, I confess. I don't like. Santa Maria. Isso aí deu para entender. Yeah, it's true. É a verdade. I want to be honest with you. Eu quero ser honesto com vocês. You know, those people you feel like, there's a church down the road. Please go, please go. Aí tem aquelas pessoas que você fala assim, não, vai lá, ó, aquele ali vai te ajudar, esse. When you create unity,
Mas quando você cria a unidade, oil comes. quando você cria o ambiente para a unidade, o azeite vem, The healing takes place. a cura acontece. They begin to know you. Eles começam a te conhecer, Change. eles mudam. You also get to know them. Você os conhece, Mindset of them also change. a tua mentalidade também começa a mudar. When you create the atmosphere of Quando unity, você trabalha para criar a atmosfera de you unidade, serve them, para servi-los, teach them, quando você ensina, disciple them, quando você os discipula, as you coach them, enquanto você os acompanha, treina, you are setting the atmosphere. você está preparando a atmosfera. Then the dew comes. Então o orvalho vem. Here. Ele vem do irmão. And something happens when the dew, E algo acontece quando o orvalho vem. suddenly they grow up. Repentinamente eles crescem. Because when the nutrients from the dew comes in, Porque quando os nutrientes do orvalho they grow vêm up. sobre o solo, eles crescem. Then they say, "Oh, Pastor, I'm so sorry. Now I understand." Então eles se voltam e dizem assim: "Oxa, pastor, agora eu entendo, me perdoe. Now I understand. Agora eu entendo." I'm like, "Yeah, I keep telling you, you Eu don't falo assim, understand." viu, o tempo inteiro te falando isso. Oh, thank you, Jesus. You Obrigado, understand. obrigado, Jesus, que deu entendimento. But that's the dew. Mas isso aí é o Are you orvalho. hearing me? Você está ouvindo? That's where the blessings of relationship. É ali onde vêm as bênçãos do nosso relacionamento. God wants to bless you guys. Deus quer abençoar vocês, amados. Beginning in your family, Ele quer começar pela tua família, going into the church, crescer e entrar na igreja and from the church into the e community. da igreja à comunidade. The blessings of God. As bênçãos de Deus. So they're there. Para que ali, When it is there in the church, quando há o ali na igreja, there is vida, there's life in Quando- the church. há vida na igreja. And when there is vida in ecclesia, Quando há vida na igreja, the people outside recognize. as pessoas de fora reconhecem isso. Can see the dew. Você pode ver o You can orvalho. see the oil that is in the church. Você pode ver o óleo que está na igreja. And people will come. As pessoas virão. Are you hearing me? Você está ouvindo? That's how I grew Trinity, actually. É assim que a igreja em Trinity cresceu. That's how we increase 1,000 every year. É assim que a gente foi crescendo mil membros por ano. Very easy. Muito fácil. Don't need to work on this structure, this strategy. No, no, Não no. precisa trabalhar tanto aqui na estratégia, que é a estrutura. Because when there's life, Porque quando há vida, when there's blessing, quando há bênçãos, people will know. They hear. as pessoas sabem, can elas see. vêm, elas podem ver. They will come. Elas virão. When I have prayer meeting, Quando eu tenho reunião de in oração, those days, if my pastors were here, they can testify. se meu pastor estivesse aqui, ele ia dar testemunho When I disso. hold a prayer meeting, Quando tinha uma reunião de oração, 3,000 over people come. 3.000 pessoas ou mais vinham. People come from Indonesia, from Taiwan. As pessoas vinham da Indonésia, de Taiwan. They fly into my prayer meeting. Eles pegavam um voo, iam até lá para participar de uma reunião de oração. For 1 year, we had prayer meeting. Durante um ano tivemos reunião de oração. On a Friday night, Toda sexta-feira à we, noite. we start at 8, but we have no ending time. Começávamos às 8 e não tinha horário para acabar. But I don't even know what I'll be doing on that Friday night. Eu nem sabia o que eu ia fazer na sexta-feira à noite. We just create the atmosphere. Então nós começamos a trabalhar para criar aquela The atmosfera. dew comes. Então o orvalho veio, The oil comes. o azeite veio. Are you hearing me? Você está ouvindo? So I want to bless you. Quero te abençoar nesta manhã. Can the Amém? worship team comes right now. Pedir louvor, por favor. We're going to sing one song. Vamos cantar uma música, uma And then canção. we're gonna join hands. Então nós vamos And then we're going to pray. unir as mãos e vamos And I orar. want to release the spirit of unity. Eu gostaria de liberar o espírito de unidade, Because where unity exists, porque onde há unidade, the anointing is really. a unção é liberada. Where unity exists, Onde a unidade existe,
abundance is released. A abundância também é enviada. Where unity exists, Onde a unidade existe, there is the fruition and the blessing of plenty. a frutificação e bênçãos. Amen. Amen. Let's all stand. Fiquemos de pé, por favor. The team leads us in one song. Enquanto a equipe de louvor We're going to nos sing this lidera song. em uma música, vamos cantar essa Then música. after that we will pray. E depois dessa música nós vamos orar.